todos nós, e principalmente nós mulheres, na conscientização da importância do autocuidado, né? Do nosso cuidado aí diante do câncer de mama, da importância da responsabilidade de cada um no diagnóstico precoce, assim como também na responsabilidade do controle da doença, não só nós mulheres, mas também aí de todo o sistema que está envolvido com tudo isso. E sendo assim, então, o Centro Nacional dos Estudos Sindicais, em parceria com a FENAFAR e com a Escola dos Farmacêuticos, resolveu, né, vir fechar esse mês assim com chave de ouro, né, e fazer um importante debate que é relacionado à mulher, à saúde e o trabalho. E a gente vai discutir aí sobre a relação íntima entre esses 3 pontos importantíssimos. Para quem ainda não conhece o SES, convido vocês para ir lá, conhecer, acessar a página. A página é sesforma.org.br. O SES é uma entidade que já tem mais de 35 anos e que se preocupa com a formação da consciência política da classe trabalhadora. É uma entidade que vem todos esses anos aí ao lado dos sindicatos. Por quê? Porque a gente quer uma sociedade mais justa e uma sociedade mais igualitária. Então, convido vocês, tem a página do Facebook, para quem ainda não curtiu, vai lá, curte a página do Facebook, e agora tem o site que eu passei para vocês, podem saber um pouquinho mais sobre o SES. A federação, a FENAFAR, a Federação Nacional dos Farmacêuticos, esse mês a gente também está aí com festas, né? Porque esse mês a federação completa 46 anos, né? 46 anos de luta, que junto com a escola defende os direitos das trabalhadoras e trabalhadores farmacêuticos e da categoria farmacêutica como um todo. Na verdade, a FENAFAR e a escola não atuam simplesmente pensando só no farmacêutico, né? A gente defende a saúde pública, a democracia e a soberania do nosso país, principalmente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para cumprimentar as pessoas que já estão na nossa página. Deixa eu ver se eu consigo aqui visualizar. Eu ainda não estou conseguindo visualizar, né? Mas aí não estou conseguindo visualizar. Mas eu já cumprimento vocês porque eu já cumprimento. Eu já vi que já tem aí pessoas acompanhando a nossa live, então eu já deixo aí o meu abraço para essas pessoas que já estão aqui junto com a gente. Então, sendo assim, né? Nós convidamos 2 mulheres, o SES, a escola e a FENAFAR em parceria, 2 mulheres sensacionais para conversar com a gente hoje sobre esse tema. Então, eu estou aqui com a Joyce Rodrigues. A Joyce, ela é psicóloga, ela é mestranda em Psicologia Social do Trabalho e integrante do coletivo Colabor. E temos também a Juliana Carelli, que atua como professora de educação infantil, mas a Juliana é assistente social e tem especialização em psicopedagogia, então ela é psicopedagoga, e ela vem aí também para acrescentar e contar um pouquinho mais da nossa experiência. Vou explicar um pouquinho como é que vai acontecer, mas eu tenho certeza que se você ficar com a gente até o final, você vai ficar bastante feliz e vai poder participar, porque a gente vai falar de bastante coisa boa aqui. Então, a gente vai começar com a Joyce. A Joyce, ela vai ter um tempo de fala, ela vai falar aproximadamente aí por uns 15, 20 minutos. Daí, a gente abre depois para a Juliana e a gente abre para o debate. Estou falando isso porque aí vocês já podem deixar as perguntas aí para vocês que quiserem fazer, vocês deixam a pergunta aí para a gente, né? E a gente vai interagindo. Pensa que isso aqui é um encontro, né? Nós vamos de um assunto importante. E é muito importante que vocês participem e façam as perguntas para a Juliana quanto para a Joyce, e eu vou estar aqui como mediadora, tá bom? Agradeço de novo, daqui a pouco eu já falo mais. Eu vou deixar a Joyce com a palavra, né? Boa noite, Joyce. Obrigada aí pelo convite, por estar aqui com a gente. Se você quiser se apresentar antes de começar a falar fazer sua fala, mas eu já quero deixar aí nossa gratidão. Fica com você, Joyce. Obrigada, Priscila. Então, boa noite, né? Como a Priscila já me apresentou, meu nome é Joyce. Eu gostaria de começar agradecendo, né, ao SES, à FENAFAR e à escola pelo convite. Agradecer também à professora Liliana, né, por ter pensado em mim dentro dessa temática.
pelo espaço em falar da relação de gênero, trabalho e saúde. Cumprimentar também, né, as companheiras Priscila, Juliana e Adriana, que, né, ajudou na organização do evento, e todos e todas que estão acompanhando essa conversa que é tão importante, né? Eu fiz um textinho para guiar minha fala, como não faremos uso do slide, para eu poder me orientar e não me perder no tempo ou acabar não me estendendo muito. Então, como a Priscila falou, eu sou psicóloga, sou mestranda em psicologia social pela USP. A minha aproximação com o tema, com estudos do trabalho, tem desde a graduação, então, desde a graduação, tem desenvolvido pesquisas de iniciação científica, que tem, né, como centralidade a relação da pessoa com o trabalho. Então, eu falo da perspectiva da psicologia social do trabalho. E eu acho importante contextualizar, né, que perspectiva é essa. A psicologia social do trabalho, ela tem se debruçado no estudo do trabalho como uma dimensão central para compreender a organização social, entendendo a trabalhadora, o trabalhador como um sujeito, e não como um simples objeto que serve aos interesses da ordem social que está posta. Ela parte do princípio de que os contextos laborais e de trabalho são espaços de sociabilidade. Portanto, são também produtores de subjetividade e de identidade, né? Seja na perspectiva da promoção da saúde, da emancipação humana, ou como espaços de adoecimento e dominação social também, né? Que provocam o adoecimento mental e físico dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, nesse sentido, né, o trabalho é compreendido como um fenômeno complexo, que deve ser analisado de forma histórica e cultural, em detrimento de uma análise que é reduzida, né, muitas vezes, ficando muito pautada na compreensão dos problemas de trabalho que são relacionados a conflitos apenas de nível interpessoal ou problemas no âmbito da gestão. Então, a psicologia social do trabalho, ela assume um posicionamento crítico e contra-hegemônico, adotando uma postura ética e política de produção de conhecimentos e de práticas que busca, né, a superação das desigualdades, a emancipação humana, a promoção de direitos e a supremacia e os interesses da população e da classe trabalhadora. Falando especificamente da minha pesquisa de mestrado agora, que tem muito a ver com gênero e trabalho, eu tenho estudado sobre o trabalho das mulheres que são jogadoras de futebol, né? O meu interesse pelos estudos de gênero vem desde a minha aproximação com movimentos sociais e dos estudos de trabalho, como eu falei, desde o início da minha graduação. Então, nessa minha pesquisa com essas mulheres que são jogadoras de futebol, o meu objetivo é compreender quais são as dificuldades que essas mulheres encontram para inserção e permanência dentro desse espaço de trabalho, né? Porque, como todo mundo sabe, né, o universo futebolístico ele é predominantemente ocupado por homens, né? É um espaço consolidado historicamente como masculino. Então, a inserção e permanência dessas mulheres passa por diversas dificuldades, né? E o que eu tenho identificado agora, né, apesar da pesquisa ainda estar em andamento, elas trazem muito a questão da violência psicológica no trabalho, mas que não vem só do trabalho, que também vem do meio social, né? Porque elas têm essa necessidade de provar o tempo todo que merecem estar ali, né? Que apesar de ser mulher, você é capaz de estar ali, né? Tem algumas atribuições, estereótipos, né, de mulher macho, que também aparece em outras profissões que são tidas como profissões masculinas, né? Que são historicamente consolidadas dessa forma, né? Na qual, para você ser bem aceita, você precisa adotar uma postura mais masculinizada, para ser respeitada também. Então, não é a mulher, né, mas sim a imagem de um homem. As experiências de trabalho, então, de homens e mulheres, elas possuem características que são bastante distintas, né? E algo muito recorrente, por exemplo, no trabalho das mulheres, é o assédio sexual. Eu não encontrei isso ainda na minha pesquisa, talvez
porque essas mulheres que são jogadoras, elas carregam pesadamente, né, esse estigma da mulher que tem que assumir um estereótipo mais masculino. Mas em outras profissões, por exemplo, o trabalho de uma mulher na indústria, isso é bastante recorrente, né? Eu vi uma pesquisa recente dizendo que quase metade das mulheres que participaram da pesquisa já sofreram assédio sexual no trabalho. E eu acredito que esse número ele é ainda maior, né? Porque isso depende muito da forma como o tema é abordado. E como foi uma pesquisa mais quantitativa, que não teve muitas possibilidades de desenvolver um vínculo, a conversa, né? E essa violência ela já é tão naturalizada que às vezes as próprias mulheres não reconhecem enquanto violência, né? Então, por isso que eu acredito que o número pode ser maior do que 50%. Isso aparece bastante nas pesquisas sobre violência, por exemplo, né? Quando as mulheres são questionadas se já sofreram algum tipo de violência, no geral elas respondem que não, né? Mas essas mesmas mulheres, quando você pontua o que você está chamando de violência, né, que envolve também a violência psicológica, a resposta muda. Mas, voltando, né, para a reportagem, dessas quase 50% que responderam que já sofreram violência sexual no trabalho, 52% dessas mulheres são mulheres negras e 47% dessas mulheres ganham até 2 salários mínimos. Então, eu quis trazer esse exemplo dessa pesquisa porque eu acho que quando a gente vai falar de trabalho, é importante pontuar que existem diversas outras dimensões que marcam essa experiência, né? Então, por exemplo, essa pesquisa deixa muito clara essa determinação de raça e de classe social também. Mas e gênero, e a questão de gênero, né, que é o nosso foco de conversa hoje, ela não vai se configurar independente dessas relações de raça e de classe, né? Mas a divisão sexual do trabalho, ela está presente na vivência de toda mulher que é trabalhadora, né, seja remunerada ou não. Então, eu quero dizer que não tem como você pensar o trabalho sem pensar nessas intersecções de gênero, raça, classe social, sexualidade, entre outras que possam aparecer. Mas que independente disso, independente de raça, de classe social, de sexualidade, né, apesar de serem experiências bastante distintas, né, dependendo do lugar de onde você fala, vai estar marcado por essa relação de gênero e vai estar marcado pela divisão sexual do trabalho. Então, quando eu estou falando de gênero, né, eu acho importante também pontuar a perspectiva da qual eu venho, na definição feita pela Scott, de que é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. E o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. A categoria gênero não faz menção apenas a diferenciações sociais e culturais entre corpos sexuados, mas gênero, enquanto uma construção social, é permeada de relações de poder, tendo em vista a supremacia masculina e a subjugação da mulher. Então, se as relações de trabalho são permeadas por relações de poder, né, e gênero é uma forma primeira de significar essas relações de poder, logo, essas opressões se estendem também ao mercado de trabalho, né? E é necessário reconhecer as múltiplas dificuldades que as mulheres enfrentam no cotidiano laboral. Então, como eu falei, essas opressões de gênero se estendem ao mercado de trabalho, mas ela não apenas se estende, mas ela também sustenta e é sustentada por ele, de alguma forma. É uma base fundamental a qual se assentam as hierarquias de gênero. O que eu quero dizer com isso é que o sistema patriarcal é anterior ao capitalismo, mas ele tem sido bastante útil para a manutenção, né, dessas formas de organização. Então, da mesma forma em que ele sustenta, ele também é sustentado porque essa relação intensifica também essas desigualdades, né? Então, a mulher ela tem servido muito ao trabalho reprodutivo, né? Por isso eu digo que sustenta esse sistema.
é o que seria o trabalho reprodutivo, né? É o trabalho que as mulheres fornecem de forma gratuita, né? Aquele que está envolvido na criação dos filhos, no cotidiano de atividades domésticas, para que os homens fiquem liberados, né, para desempenhar então o trabalho produtivo, que é o trabalho que tem um valor social reconhecido, né? Então há uma intencionalidade na manutenção dessas hierarquias. Mas também fica uma questão, né? Então a mulher não desempenha o trabalho produtivo? Sim, a mulher também desempenha o trabalho produtivo. Temos visto uma inserção crescente das mulheres no mercado de trabalho. Mas algumas autoras vão dizer, e eu concordo com essa visão, colocada pela Safiotti, né, uma socióloga do trabalho bastante importante, de que essa inserção da mulher no mercado de trabalho ela se dá de forma periférica, né? E apesar de ter sido feita, ser uma colocação que foi feita há muitos anos, esse sistema ele ainda se reproduz. Então, por exemplo, ela vai dizer que as mulheres constituem um exército de reserva. Por exemplo, em momentos de guerra, né, no qual os homens precisavam sair para ir para as guerras, as mulheres assumiam, né, o controle produtivo. E aí, quando eles retornavam, as mulheres de novo voltavam a um lugar da esfera apenas reprodutiva. E aí, se a gente for pensar no cenário que temos hoje, né, eu acho que a pandemia ilustra bastante isso, quantas mulheres continuam nesse lugar, porque é uma situação que a gente teve muito impacto social, econômico, e muitas pessoas foram desligadas do trabalho, tiveram redução de jornada, e as mulheres foram as mais afetadas por isso. A produtividade das mulheres diminuiu muito durante o período agora da pandemia, porque elas ficaram em casa, tiveram, né, que ficar totalmente voltadas para esse trabalho reprodutivo, né, trabalho doméstico, trabalho de cuidado com os filhos. E isso impede que elas possam desempenhar tarefas produtivas. Então, quando eu digo que eu concordo com essa ideia do exército de reserva, é porque eu entendo que a participação da mulher não fica consolidada, ela flutua. Ela flutua conforme os interesses econômicos e políticos de um determinado momento histórico. Então, o trabalho da mulher, muitas vezes, ele é entendido como uma mera extensão doméstica, né? Por isso que as mulheres, o trabalho feminino é muito mais consolidado em profissões que envolvem o cuidado, a educação, porque também está muito atrelado à ideia de docilidade, paciência, a resistência para o trabalho monótono e repetitivo, que são qualidades atribuídas às mulheres, que na verdade são resultado de um longo processo de qualificação desse trabalho, né? E essa qualificação de gênero, por constituir-se como vocação natural, né, como uma expressão do amor materno, né, como é muitas vezes colocado, ela é socialmente desvalorizada, sendo uma das razões pelas quais as trabalhadoras continuam a receber menores salários, apesar de ter muito discurso celebratório que alçam as mulheres em situações de poder e igualdade. Né? Então, decorrente desse estereótipo feminino socialmente construído, inúmeras profissões associadas ao trabalho do cuidado e da assistência se constituíram em verdadeiros guetos, né, femininos. Então, algumas profissões como de cuidado, né, como enfermagem, a própria psicologia, né, as profissões dentro da área da saúde, a educação básica, são profissões vistas como profissões femininas. Né? Então, nessas, as mulheres estão consolidadas, mas também são profissões extremamente desvalorizadas. Né? Embora as mulheres que desempenham esse trabalho tenham muita capacidade técnica, né, para fazer isso. Então, o que a gente pode pensar é que, então, não é a formação em si, a capacidade técnica da mulher que vai atribuir o valor àquele trabalho, né? Mas sim a presença masculina ali dentro.
né? Porque se a gente for pensar, as mulheres brasileiras hoje têm mais formação no ensino superior. No entanto, elas continuam ganhando menos, né? E tendo um tempo de trabalho muito maior, considerando o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. Então, essa precariedade, né, ela sempre esteve associada ao trabalho feminino. Uma vez que mesmo nos momentos de insegurança, instabilidade, desemprego, que atinge toda uma população de trabalhadores, o trabalho masculino tende a se estabilizar com mais facilidade, enquanto que o feminino tende a manter-se incerto e irregular, né? Eu acho que é algo que a gente vai poder observar nos próximos anos, né? Quanto tempo essas mulheres que foram desligadas do trabalho agora, quanto tempo elas vão demorar para conseguir se restabelecer, né? Quanto tempo o mercado vai demorar para conseguir absorver de novo essa mão de obra feminina, né? Muito provavelmente quando ele precisar mesmo, né? Quando for necessária a entrada desse exército de reserva. E a desvalorização do trabalho feminino, seja nos discursos, representações, seja nas estruturas econômicas, mediante a organização sexuada do trabalho, é uma das causas, né, dessa precariedade. Então, o que a gente vê hoje é que as mulheres elas não são mais barradas de ocuparem certos lugares. Né? A exemplo disso, as jogadoras de futebol que eu falei, chegaram a ser proibidas de jogar, e hoje não são mais. Né? Mas o simples fato delas não serem proibidas não garante que elas tenham, que elas não continuem sendo subordinadas. Né? Então, eu fico pensando que a existência de uma lei por si só, ela não garante a superação dessas diferenças. Né? A gente precisa avançar em termos estruturais mesmo, né? Para oferecer condições para que essa inserção da mulher se dê de forma consolidada. Existe uma ineficiência, insuficiência de infraestrutura, de serviços públicos, de apoio, como creche, escola em horário integral, né, que contribui para reforçar ainda mais essa dupla ou tripla jornada de trabalho dessas trabalhadoras, que devem conjugar o cuidado dos filhos e outros membros da família com o trabalho assalariado. Né? E não só os serviços públicos, mas também os serviços privados as empresas privadas serem também responsabilizadas por isso, né? Também chamar atenção para essa necessidade. E então, por fim, eu fico pensando que a gente não pode pensar em saídas e respostas individuais para problemas que são, na verdade, coletivos. Né? Não tem outro meio de superar isso. Né? O que eu vejo muitas vezes que fica muito centrado no indivíduo, na experiência individual da pessoa e, consequentemente, você acaba individualizando o sofrimento e isso não ajuda na superação dessas desigualdades. Bom, o que eu tinha para falar, Priscila, era isso. Depois eu posso falar rapidinho do coletivo, se sobrar um tempinho, mas quem tiver interesse pode procurar a nossa página lá no Instagram, Coletivo Colabor, e eu fico à disposição para perguntas e comentários. Legal, Joyce, obrigada, muito obrigada. Eu acho que a Joyce trouxe aí para a gente bastante coisa, né, para a gente fazer aí um debate. Quem não acompanhou desde o começo, a Joyce começa falando, né, sobre a questão da dificuldade da mulher em determinados espaços, né? Então ela deu aí o exemplo da questão que é um trabalho dela, que ela já tem aí um pouco mais de experiência do papel do futebol, né, da mulher. Então aí ela traz essa questão da dificuldade de permanência por esse estereótipo que se traz aí da mulher macho, né, nessa divisão aí para que as pessoas possam, para que elas se mantenham nesse processo de trabalho que ela tem que se
reforçar nesse papel. E ela traz aí um pouquinho depois, eu até ia comentar com você, Joyce, você fala do contrário também, né? Porque a gente tem um estereótipo voltado para o feminino, e você dá exemplo exatamente da questão da enfermagem, né? Que a gente acha que tem que ser mulher, pelas qualidades que tem que ter aí de paciência, destreza, dedicação. E logo a Joyce já traz aí a questão da desvalorização do trabalho, né? Principalmente quando são trabalhos estereotipados para as mulheres. A Joyce traz aí também para a gente discutir daqui a pouco a questão da violência, né? Então ela traz a questão da violência sexual, mas ela toca num ponto importantíssimo, que ainda é a dificuldade das mulheres compreenderem os tipos de violência que ela sofre, né? Então, às vezes a gente acha que é só violência sexual, violência física. E isso é um ponto importante para a gente fazer essa discussão da importância do espaço para que a gente possa ajudar as mulheres nessa questão da conscientização do que é violência. A Joyce trouxe aí para a gente também o resultado aí da pandemia, né, que veio reforçar essa manutenção desse trabalho reprodutivo, é uma das coisas para a gente discutir também, né, porque mesmo ainda a gente tendo as mulheres aí como sustentação de muitas famílias, o trabalho ele ainda é considerado para o homem como fundamental, né, e para a mulher ele acaba sendo complementar. Então as mulheres essa pandemia ela sofreu mais, né, do que o homem vem sofrendo. Falou também para a gente comentar aí do valor do trabalho, né? Que esse modelo patriarcal, ele influencia esse valor, né? Então, as mulheres ainda constituem uma grande parte da força de trabalho, mas ainda não é reconhecida com salários menores, né? E aí, às vezes, tarefas de menor qualificação. Então, eu já agradeço a Joyce. Joyce, depois eu vou te dar um espaço, sim, para você falar também aí sobre o seu coletivo, né? Eu acho que você deixou para a gente fantasticamente, já agradeço a sua fala, bastante coisa para a gente discutir, para as pessoas irem colocando aí as posições. A gente tem aqui, as pessoas acompanhando, quero mandar um beijo para a Inalba, que já esteve na outra live, o Peta, a Maria Clotilde está parabenizando você, Joyce, parabéns pela palestra, a Gilda, que está aqui nos acompanhando. Gilda, um abraço também. Obrigada a todos vocês que estão aí, né, acompanhando a gente. Parece que já tem até aqui uma pergunta. Eu vou deixar para a gente falar no final, porque eu vou dar um pouquinho da fala para a Juliana para a gente começar os debates. Tá bom, Sampaio? Obrigada aí pela sua presença. Se eu não cumprimentei, eu vou cumprimentando as pessoas todas aí daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos continuar. Eu vou deixar a Juliana falar um pouquinho sobre a experiência dela. Juliana, fica à vontade, tá bom? Obrigada, Priscila. Boa noite. Como a Priscila já fez a apresentação, né? Eu sou Juliana e me vi muito na fala da Joyce, né? As minhas duas escolhas profissionais foram citadas ali, né, como sendo trabalhos voltados às mulheres. Eu tenho formação como assistente social e também como pedagoga, né? E justamente eu acho que tem a ver muito com isso, né? Porque nós estamos diretamente ligadas a esse ato do cuidar, né? Que vem num rótulo aí da mulher. Não venho hoje falar tanto da minha profissão, venho compartilhar com vocês uma experiência de mulher trabalhadora e que eu acredito que a minha história seja a história de muitas outras mulheres, né? Sempre trabalhando muito como professora, 2 cargos, correndo, saindo de uma escola para outra, pouco tempo para olhar para as minhas questões de saúde. Mesmo assim, eu fazia os meus exames anuais. Quando foi em 2009, eu tive 2 episódios com dores muito fortes. Em um primeiro momento, quando eu procurei o médico, ele perguntou se eu tinha comido alguma coisa diferente. Como era época de quermesse, eu tinha comido pastel. Então, ele falou, pronto, descobrimos que é uma intoxicação alimentar. Fui para casa, ficou tudo bem. Uns 20 dias depois, eu estava trabalhando, novamente uma dor muito forte na região do abdômen. Fui levada ao pronto-socorro, fizeram um raio-x e o médico falou que eu estava com prisão de ventre. Fui para casa também,
super tranquila. Mas algo me dizia que não estava tão bem assim, porque quer queira, quer não, a gente começa a perceber o próprio corpo, e eu trabalhando muito, corria, né, de um lugar para o outro, me sentia cansada, estava vindo com uma perda de peso, mas aos 29 anos nunca iria dimensionar a possibilidade de uma doença. Indo a uma consulta de rotina ao ginecologista, foi solicitado o exame preventivo Papa Nicolau, que anualmente eu já havia feito, e quando a médica perguntou se eu era casada, eu comentei que eu casaria no final daquele ano. Isso nós já estávamos no mês de agosto. E aí eu estava indo embora, ela falou, Juliana, vamos pedir também o ultrassom transvaginal? Porque aí quando você resolver engravidar, você já sabe que está tudo bem. E foi aí que veio a grande surpresa, né? Eu fui fazer a coleta do exame do Papa Nicolau, e como sempre sendo tratada pelo SUS, a gente acaba tendo uma pressão muito grande no nosso local de trabalho quando você necessita ir a uma consulta médica, porque é difícil você justificar a sua ausência, principalmente se tratando de um serviço como professora de educação infantil, que as crianças dependem da minha presença, né? E aí, e sendo do SUS, o que acontece? A gente tem o dia e hora que consegue o agendamento, não é a nossa escolha para ir na consulta. Então, eu fui e logo na sequência agendaram esse ultrassom. Como eu já tinha pego o resultado do Papa Nicolau e estava tudo bem, eu me senti envergonhada de ter que pedir novamente, avisar na escola que eu teria que sair, me ausentar para fazer um outro exame. E que bom que eu ouvi a minha mãe, porque minha mãe falou, não, se você conseguiu este exame, vá fazer. Eu fui fazer este exame e no ato, naquele momento, a médica começou a fazer perguntas, por que eu estava lá, o que eu sentia. E eu estranhei muito, eu falei, doutora, está tudo bem? E ela falou, olha, tem um problema, mas vai ficar tudo bem. Alguns médicos entraram para olhar e aí eles me falaram, falaram para a doutora, na verdade, passa o caso que é cirúrgico. Foi a única coisa que fez sentido, né? Que tinha algo grave, que não estava tudo bem, quanto eu achava. E logo na sequência, eu comecei a fazer, eu saí de lá com exames de pré-operatório, entrei num centro cirúrgico e depois de praticamente nem um mês de tudo isso, eu recebi o diagnóstico de câncer de ovário, né? Então, a minha história, por que eu conto? Porque a gente acaba, principalmente quanto a mulher mais jovem, a gente não dimensiona a possibilidade de uma doença grave, né? E esta live de hoje, que fala justamente da relação do trabalho, da saúde e da mulher, ela tem tudo a ver com a minha história, né? Que tive que passar por 3 procedimentos cirúrgicos, que fiz 9 ciclos de quimioterapia, um tratamento longo, que necessitei me ausentar do trabalho pelas questões do próprio organismo, né, ficar debilitado, das questões mesmo de não conseguir dar conta daquele momento que eu tinha com as minhas questões emocionais também. Por conta dos procedimentos cirúrgicos, eu fiquei impossibilitada da maternidade biológica. Então, este também é um ponto que eu coloco, que o meu emocional ficou muito mexido e pouco foi valorizado, né? Porque assim, poxa, parecia que para sair fazer um exame era impossível. Aí você adoece, as pessoas sabem, você passa por aquele momento de sentirem pena. Poxa, olha, coitada. E depois que você supera, ela tá ótima, então ela já pode voltar. Eu tinha 2 cargos, um na rede particular e um na rede pública, que é uma outra questão que eu trago, que é um ponto divergente. Na escola particular, eu não tive meu cargo novamente, né? Depois desse afastamento, houve, claro que já tinha uma outra pessoa me substituindo, e eu fui desligada logo depois que acabou aquele período de estabilidade, que eles chamam, por conta da doença. Na rede pública, por ser concursada, eu voltei, meu cargo estava lá, mas na medida de que você voltou, tem que trabalhar. Então, assim, naquele ano ainda que eu volto, eu fui substituir uma professora numa sala de berçário, onde eu saía para chorar escondida, porque assim, eu estava voltando
muito feliz, porque eu tinha enfrentado tudo que eu enfrentei, estava viva, né? Estava ali me recuperando, mas eu tinha uma ferida muito grande emocionalmente por conta dessa maternidade e que não foi em nenhum momento levada em consideração, até porque ali eu não estava para tratar as minhas feridas, eu estava lá para trabalhar, né? Então a gente acaba sendo atropelado o tempo todo. E essa história que eu conto é a minha, mas eu tenho certeza que tem 1000 Julianas espalhadas por aí, né? Neste percurso de paciente oncológica, o que eu mais tenho encontrado com outras colegas é o desemprego. O desemprego na medida que a pessoa adoece, ela está coberta, com aspas, né? Pelo período em que ela está tratando, quando ela retorna, ela é desligada. E dificilmente ela é recontratada, porque a gente passa a ter um estigma, né? O paciente oncológico, ele carrega esse rótulo e um receio de ser admitido por empresas com medo de que possa retornar à doença e ser um profissional que não vai estar ativo. Então, isso também é algo que rotula, que prejudica muito as pessoas, principalmente as mulheres, né? E mais do que isso, esse outubro, o Outubro Rosa, eu faço parte de várias campanhas, né? Porque a gente sabe que em número, o maior número de mulheres acometidas é com câncer de mama, né? E a gente tem visto isso recorrentemente ampliando. Por mais que nós tenhamos uma campanha tão forte quanto é o Outubro Rosa, a gente ainda tem mulheres que não conseguem alcançar os exames preventivos, né? Que não têm o acesso à mamografia ou ao ultrassom de mama, né? E também coloco aqui uma outra bandeira, que eu gostaria que, na mesma medida e força que o Outubro Rosa vem, que a gente conseguisse expandir para outros tipos de câncer, né? O câncer ginecológico, no meu caso, que foi o câncer de ovário, ele é conhecido como um câncer silencioso. Por quê? Porque ele não dá sinais, ele confunde com outras questões mais simples, como aconteceu comigo, né? Uma intoxicação alimentar, uma prisão de ventre, porque ninguém dimensionava um tumor para uma mulher jovem, né? Sendo que ele é mais provável acontecer na mulher na terceira idade. Então, precisa ser divulgado quais são esses sintomas, precisa ser alertado para que outras mulheres comecem a olhar para o seu corpo, que a gente consiga, é um ato até corajoso, né? Bancar aquilo, eu preciso ir ao médico, eu tenho que fazer uma consulta, né? Que a gente consiga esse espaço no nosso local de trabalho para ir. Nós temos a maior parte da população dependente do SUS, né? E como eu já disse, eu repito, no SUS a gente agradece quando consegue essa consulta. Então a gente não tem a disponibilidade de marcar o dia ou o horário ou fora do nosso horário de trabalho. Então, por vezes, é o horário e dia que você consegue essa consulta, né? E que as empresas comecem a olhar para este cenário, que comecem a compreender essa necessidade e que a gente trabalhe mais a empatia, né? Em todos os setores aí, eu acho que a gente precisa ter esse olhar mais próximo do outro, né? E que a gente consiga continuar carregando essa bandeira do diagnóstico precoce, porque ele salva vidas. Acho que essa é a minha mensagem de hoje. E agradeço muito o convite e esse espaço para estar contando um pouquinho aí da minha história com vocês. Legal, Juliana. Juliana, primeiramente, já sinta-se assim abraçada. Gratidão mesmo por você vir e aqui contar a sua história, porque não é tão fácil assim para as pessoas. Às vezes tem gente que não consegue até se expor, né? E colocar, tem uma dificuldade. E é lógico que isso não deve ser uma coisa fácil para você, mesmo tendo passado por isso. Acho que cada vez a gente se remonta e você traz todas aquelas experiências aí que você trouxe. Então, gratidão mesmo por você ter colocado aí sua experiência. Mas eu acho que você coloca aí alguns pontos importantes para a gente acrescentar os debates aí do que a Joyce já nos trouxe, que primeiro é essa questão do excesso do trabalho, né? E eu vou pegar, essa semana até eu fiz uma live e eu estava comentando exatamente isso. Eu sou professora
também, só que eu sou docente universitária. Como é que uma professora, né, eu já fui professora de educação infantil, consegue ficar 8 horas em sala de aula e pensar no processo de aprendizagem da sua, ali daquele seu público, daquela criança que está ali, como ela consegue pensar, olhar para si, fazer o processo do autocuidado, né? Como é que ela consegue, ainda mulher que é casada, tem filhos, né? A Joyce comentou isso, que a gente tem tudo aquilo para olhar. Como é que a gente consegue, de certa forma, dentro daquele conceito ampliado de saúde que a gente tanto trabalha, né? Se ver como indivíduo, não tem a mínima condição. Né? Mas como foi colocado para a Joyce, você também já colocou, a gente tem situações precárias de trabalho, principalmente para o professor. Né? Depois de um processo aí que a gente teve, que todo mundo, não sei se todo mundo conhece, mas é um assunto importante, acho que talvez para a gente discutir numa outra live, por que o professor chegou na desvalorização que chegou? Né? Combinou aí um processo de público-privado, combinou um processo de quando a gente começou a deixar a educação para todos, e aí foi desvalorizando, é um debate importante para a gente fazer que não é hoje, mas o ponto é esse, né? Que é pensar, então, nesse excesso de trabalho. E você traz um outro ponto importantíssimo, que foi um ponto que eu abordei nessa terça-feira também, a questão do absenteísmo do usuário, né? Quer dizer, a falta dele nas consultas de saúde, né? Às vezes a gente não entende, e um dos motivos, apesar de ser multicausal, a gente pode conversar sobre o absenteísmo de usuário em consultas, exames, são várias as causas, mas uma das causas é essa, porque a gente tem o medo de faltar mais uma vez, porque os exames são marcados no seu horário de trabalho, né? Uma pessoa que trabalha 8 horas, que tem os seus compromissos, como é que ela se ausenta para ir ao médico? Então, ela sente aquela palavra que você usou mesmo, a questão da vergonha, né? Então, é a mesma coisa, e a mãe com o filho doente, é por isso, ela também sente isso. Eu vou de novo levar o meu filho ao médico, ele está doente. Então, a gente tem essa questão aí, que você colocou, importante, né? Outra coisa que você colocou que é importante a gente fazer aqui o debate é a questão aí do suporte, né? Quando você tem um problema de saúde como você teve, né? Um problema grave, e aqui a gente está falando da questão, né? Do próprio câncer, ou pode ser de qualquer outra doença, que você retorna ao seu local de trabalho primeiro que ele já não está. Né? Então, isso também vai fazer uma influência nessa busca do próprio autocuidado. E quando você volta, como é que a gente separa a questão, né, de eu ser a pessoa profissional, profissionalismo, e é tudo aquilo que eu estou vivendo, que está vencendo. A falta, eu acho que a Joyce até pode depois falar um pouquinho sobre isso, a questão da psicologia, do suporte da psicologia, nessa questão, e que vai influenciar a saúde mental, né? Eu acho que isso é um debate importante. E o Sampaio tinha feito uma colocação lá, e eu vou emendar uma das coisas que você falou aí, né? Eu vou ler a pergunta do Sampaio, só para vocês entenderem um pouquinho como é que eu vou trazer a pergunta dele, né? Então, o Sampaio, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque... Deixa eu só pôr aqui o comentário, que ele fechou aqui para mim, que acho que teve comentários lá embaixo, viu? E já teve gente agradecendo aí, né? Você, Juliana, pelo seu depoimento, parabéns pela coragem, né? A Maria Clotilde está falando, depoimento da Juliana, temos uma denúncia importante sobre as demissões imotivadas das trabalhadoras, é um absurdo demitir uma trabalhadora em função de uma doença. Eu não estou conseguindo ver aqui o comentário, mas eu vou dizer, né, o que é que a Marisilda coloca trabalho ou saúde, que é uma escolha que a gente tem que fazer, mas o Sampaio, ele na verdade, ele faz uma pergunta, eu não estou conseguindo ver, se a Priscila que estiver dando suporte puder depois colocar a pergunta para mim aqui no chat, eu leio ela mais inteiramente. Mas ele faz algumas colocações dizendo por que os sindicatos, né, não está na defesa do trabalhador, me parece que foi isso que eu entendi. Vou esperar ver se a Priscila coloca a pergunta aqui, porque eu não estou mais conseguindo enxergar. Mas eu queria dizer uma coisa, Sampaio, se foi o que eu entendi da sua pergunta, se não foi, primeiro eu agradeço aí a sua colocação, a sua participação.
Como já foi colocado um pouquinho pela Joyce, né, e eu acho que essa questão da Juliana vem trazer, Sampaio, a luta ela tem que ser coletiva, né? Os sindicatos ele tem sim estado ao lado do trabalhador, tentado fazer. Aqui, a Priscila colocou a pergunta para mim, eu vou ler, tá? Só para a gente até ver se meu entendimento foi esse mesmo. Porque os profissionais de diversos setores e os sindicatos não se manifestam por referenciar uma política de emprego e renda concreta para a subsistência dessa classe operária? Por que ficam calados enquanto tudo triplica de preço e não existe projeto para a massa proletária? Principalmente que o jovem vê em perspectiva nenhuma no trabalho por péssimos salários e nada de benefício, viabilizando e induzindo a juventude aos ilícitos por um mero fogueteiro ganha 2.000 de salário líquido porque se cala. Então, Sampaio, eu vou aqui fazer a minha colocação, acho que a Joyce pode colocar também, a Juliana, e eu falo isso porque eu já estive, né, como dirigente sindical por muito tempo, hoje eu não sou mais, mas já estive. Hoje eu observo também o movimento sindical, Sampaio, de fora, né, eu não pertenço ao movimento sindical, eu vejo assim de fora como você. A gente primeiro precisa compreender que a gente está numa situação muito difícil do país. Nós vivemos esses últimos anos, né, principalmente logo que teve o golpe, a saída da Dilma e veio o governo Temer, com a nova reforma, né, que a gente teve aí, que era a nova reforma, que ia trazer tantos benefícios, nós falamos tanto, lutamos tanto, fomos tanto para a rua, né? Infelizmente, o que nos restou desta nova reforma trabalhista é isso que você coloca aí, né? Então, primeiro, né, a gente não tem uma política de emprego e renda, aliás, tem para esse povo que está no poder hoje. Tem para eles que querem cada vez mais que a gente tenha o trabalho terceirizado, o trabalho intermitente, os baixos salários, não querem cuidar da saúde da população, isso a gente tem, né? Então, essa política tem. Então, tem a política que a gente precisa, concreta, e nós lutamos e os sindicatos tentam lutar. Só que, infelizmente, a gente tem aí também, nós tivemos um enfraquecimento dos sindicatos, né? Tudo isso conseguiu fazer esse enfraquecimento. E como eu volto aqui no começo, né? Na verdade, a luta, ela é coletiva. Então, a gente fala, por que os trabalhadores têm que se juntar, tentar coletivamente, né? Tentar fazer esse trabalho. Se você quiser depois comentar, pode comentar. Aí eu tenho aqui também a Maria Clotilde, fala para a gente, muitos países têm proteção contra esse tipo de demissão, né? No Brasil não conseguimos. Então, eu acho que a nossa luta é grande, eu acho que os sindicatos não estão se omitindo, né, a essa luta. O que está difícil mesmo é fazer essa luta e trazer o trabalhador para essa luta. Também se acreditava nessa reforma trabalhista que o trabalhador acreditou nisso, que ele ia lá conversar, né, com o patrão, ele ia acertar tudo, como no caso da Juliana, a gente percebe como é que fica aí desaberto. Vou abrir um pouquinho, se a Joyce quiser fazer algum comentário, Joyce, a Juliana, enquanto a gente vai vendo as outras perguntas, tá bom? Posso comentar rapidamente, Priscila? Eu acho que está relacionado, né, com isso que você coloca do enfraquecimento, dessas mudanças de legislação, né? Então, reforma trabalhista. E também vejo uma mudança na própria organização do trabalho, que muda muito a relação entre os próprios trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, eu acho que esse modelo de organização do trabalho que está posto hoje, ele dificulta essas organizações coletivas, né? Você deixa de enxergar a pessoa que trabalha com você como um companheiro de luta, né? Mas ele agora também, ele compete com você o tempo todo. Então, você não se organiza coletivamente com quem está competindo, né? Então, acho que as empresas, de forma geral, têm se utilizado bastante dessa estratégia, que não deixa de ser também um pouco da vivência da Juliana, né? Assim, então, ela se ausentou do trabalho por motivos de saúde e foi substituída, porque é essa a relação de trabalho, né? Foi substituída por uma outra pessoa que foi contratada, ou foi substituída por alguma colega que já estava ali.
né? Então, uma sensação de que você não pode errar, você não pode faltar, você não pode fazer nada, né? Assim, não cometer nenhum deslize, porque você vai ser substituído, né? E vai ser substituído pela pessoa que está do seu lado, né? Então, como fazer uma organização coletiva a partir disso? Né? E junto com isso, todo esse sucateamento intencional também dos sindicatos, né? Assim, dificulta bastante. Então, eu vejo muito dessa perspectiva, né? Que essa dificuldade também está muito atrelado aos novos modelos de organização do trabalho, né, que é bastante diferente do que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás, né? Por exemplo, os trabalhadores uberizados agora, né? Quais são as possibilidades de organização coletiva que eles têm? Né? Eles trabalham através de um aplicativo, né? Quem fizer mais corrida ganha mais. Essa é a lógica. Né? A lógica é cada vez mais individualizada e não coletiva. O discurso é coletivo, mas na avaliação final, não. Né? Então, eu acho que isso gera um medo muito grande nas pessoas que se sentem ameaçadas o tempo todo. Né? Fora o desemprego, né? A situação que a gente está vivendo, né, Joyce? Isso também vai trazer todo esse medo. E aí uma briga, né? Pelo local de trabalho, pelo posto de trabalho e também aí por pouco baixos salários e precarização é o que vai existir. O Luciano Cerqueira fez uma pergunta, não sei se a Juliana quer responder. Ele fala assim: a readaptação funcional seria um caminho? Como é que você se sentiria, Juliana, se tivesse tirado você daquele posto, colocado para um outro? Você acha que isso seria suficiente? Você quer responder? Então, eu vou até pegar um pouquinho antes a da Maria Clotilde, depois eu já falo um pouquinho sobre a pergunta do Luciano, né? Essa questão da Maria Clotilde, ela ainda fica mais gritante porque eu me coloco assim, eu que sou uma pessoa um pouco mais informada, né, que tinha meios de buscar alternativas, um pouco mais de conhecimento, me vi totalmente amarrada em possibilidades do que eu poderia ter feito enquanto meu direito. Hoje, eu sei e conheço pessoas que entraram na justiça e ganharam por direito na justiça a readmissão. Só que eu acho que eu nem gostaria, né? Porque é uma situação tão... a gente se sente já tão mal que eu não gostaria, naquele momento do que aconteceu, ser readmitida na mesma escola, né? Com relação à readaptação, que é na Prefeitura de São Paulo, por incrível que pareça, quando eu adoeci, eu estava num estágio probatório, que chama. Hoje, quando a gente entra aqui no concurso público, você fica 3 anos em estágio probatório. E quando eu adoeci, eu estava cumprindo ainda esse estágio probatório. Quando eu retornei, foi solicitada uma readaptação funcional, até por conta dessas questões emocionais que vinham tão latente naquele momento. E a resposta foi que eu não tinha este direito, porque eu estava ainda em processo probatório. E aí, a partir do dia que eu voltei, porque eles paralisam esse período, quando eu tive a alta, eu voltei para a unidade e começou a contar ainda o meu estágio probatório. Então, só depois que eu finalizasse, eu poderia pedir essa readaptação funcional. Só que no momento que eu mais precisei, eu não tive, né? Então, a gente aprende ali aos trancos e aos barrancos com as nossas dores. Você vai, né, enfrentando. E hoje eu até digo que, de certa forma, as crianças, elas suprem uma lacuna, elas fecham esse espacinho que que eu tenho aberto, né? Que é essa questão da maternidade. De certa forma, lá eu também coloco em prática esse meu lado materno com as crianças. Mas naquele momento foi negado, por este motivo, porque eu estava em período probatório. É como se a gente fosse punida o tempo todo, né? Eu sempre digo que não existe um setor nem que avalie. É claro que cada pessoa vai se ausentar pelo seu motivo e ele é importante. Mas equiparar uma pessoa com diagnóstico de câncer a uma unha encravada, não que a unha encravada não tenha dor, né? Mas a gente entra no mesmo patamar e a punição ela vem na mesma medida. Então é muito difícil, a gente sofre bastante com isso.
E você falou de uma coisa, né, Juliana, que a Joyce tinha citado até na fala dela, porque você colocou aí a questão de, às vezes, o desconhecimento, e mesmo com toda, vamos dizer assim, você é uma professora, estudada, e a Joyce colocou lá na fala dela que tudo isso, a questão da violência e tudo aquilo que a gente comentou no começo, tem, né, tá vinculado. Então, a mulher negra, ela sofre mais, aquelas que têm uma menor condição de estudo, né? Então, você imagina como ainda é para essas pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, como é que ela lidar com a situação, porque elas aí estão de mãos atadas mesmo. E eu acho que aí é importante a gente pensar, né? E eu acho que queria ouvir um pouquinho da Joyce, que é bastante estudiosa, e pensando aí naquilo que o Sampaio até falou para a gente, porque assim, o que a gente poderia, que são as estratégias para a gente tentar romper com isso, né? O Luciano acabou falando uma aqui, que no seu caso não deu certo, e talvez por tal probatório, mas como é que a gente poderia, então, pensar e até trazer essa discussão, seja dentro dos sindicatos, dentro dos locais privados, do público, as políticas que a gente precisaria desenvolver para que a gente desse mais atenção a essa mulher nessa relação de saúde e trabalho. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eu fico pensando, né, nas colocações da Juliana, né, e daquilo que eu falei também, né, que eu trouxe na minha fala, de que até mesmo as possibilidades de reação e de resistência, elas estão bastante vinculadas ao seu lugar, né, social, né, enquanto mulher negra, de determinada classe social. Então, tudo isso também influencia, né, as possibilidades de resistência. Mas eu acho que uma via muito importante é realmente dar voz a essas pessoas, sabe? Trazê-las para dar visibilidade, né? Oferecer lugar de fala mesmo, né? Que essas pessoas possam falar dessas experiências, para que isso seja reconhecido, né? De alguma forma. Porque muitas vezes fica um sofrimento que fica invisibilizado e individualizado, né? E esses discursos, esses momentos de discussão, eles são muito potentes, porque você permite uma identificação entre pares, né? Que muitas vezes não acontece, né? Então, provavelmente, alguém pode ver o que a Juliana disse hoje e se identificar com o que ela trouxe, né? E aí, dentro da psicologia, eu que gosto bastante de trabalhar com grupos, justamente por isso, porque só o fato de você se identificar com o outro e ver que aquilo não é só seu, né, mas que é uma questão coletiva, é uma questão social que está posta, que você faz parte disso, já alivia uma carga do sofrimento gigantesca, né, porque muitas vezes as pessoas se culpam por isso, né. Então, a mulher que sofre violência no trabalho, a mulher que é dispensada do trabalho, né? A pessoa adoece, não se sente nem no direito de cuidar da própria saúde, porque acaba ficando muito no campo individual, né? Então, eu vejo que dar visibilidade para essas questões, como esse espaço que vocês promoveram hoje, né? Trazer mesmo trabalhadores, de repente, para falar mesmo dessas experiências, né? Eu acho que é bem importante esse lugar. Eu também acho que essa é uma estratégia interessante, Joyce. É engraçado que você fala isso, porque, mas assim, eu sempre que eu trabalho, sou farmacêutica, né? E quando eu faço a clínica, então as pessoas precisam de um atendimento integral, né? E o que às vezes a gente mais tem a oferecer são as terapias individualizadas, assim, as em grupo. Mas as pessoas têm uma resistência muito grande em fazer terapia em grupo, né? Em participar dos grupos de psicologia. E outro dia até perguntei para uma usuária do sistema que eu estava acompanhando, e falei, mas por quê, né? Ela falou assim, porque na verdade aquele problema não é meu, né? Mas é a questão de também ter a empatia, né? E achar que o seu problema, ele é pior que o dos outros, aí não consegue entrar. É uma estratégia interessante que eu acho que pode ser adotada como política dentro até seja das prefeituras, dentro dos locais de trabalho, que pode ser discutido aí, né, dentro dos conselhos municipais, até do trabalho
né, no privado, que se tenha, né, junto aos Serestes, a gente tem uma proposta dessa, isso é bem interessante. Você gostaria de colocar alguma coisa, Juliana, nesse sentido? Eu estava aqui tentando articular, mas não consegui ainda. Se eu fechar alguma coisa, eu falo. Legal, porque até você que passou por essa experiência, às vezes pode ter passado alguma coisa nesse sentido. Olha, se tivesse um serviço de apoio, né? Ou às vezes isso pode ter trazido, mas aí às vezes você pode aí trazer e lembrar. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais perguntas. Enquanto isso, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui para a gente conversar. Pessoal, pode deixar aí a pergunta. Vocês viram que a gente tem aí bastante coisas para colocar. A Ana Marques colocou assim, olha, temos que acabar com esse tal período probatório, né? Eu não sei se vocês querem colocar alguma coisa, se vocês têm, você que passou, Juliana, para essa questão aí de período probatório, o que você acha sobre isso? Você acha que isso é importante? Eu concordo, viu? Porque, assim, primeiro que a gente passa por todo um processo seletivo, né? Você passa por um concurso, você passa por exames, você passa por N etapas para tomar posse daquele cargo. E depois você fica por 3 anos em um período probatório, e aí você tem a dita estabilidade. Eu acho que seria muito mais viável do que você ficar colocando um período probatório, você ter uma avaliação contínua de todos os servidores, né, de todos os profissionais. Porque não adianta eu ficar 3 anos ali no probatório, ok, e depois eu me encostar e não fazer mais nada, porque agora eu já garanti a minha estabilidade, né? Então, eu acho que esse probatório em si, ele não tem outro ponto, a não ser no meu caso, que eu vejo ele totalmente punitivo e, para mim, ele só serviu para atrapalhar, né, todo o meu percurso. Porque, inclusive, por conta do probatório, eu vou ter sempre que carregar todo esse período da minha licença médica, é como se eu tivesse que ficar pagando ele o tempo todo, né? Então, para eu conseguir uma evolução funcional, eu tenho que cumprir o período da licença. No dia que eu chegar lá na aposentadoria, eu tenho que pagar essa licença. Então, o tempo todo, por conta do probatório, é como se eu não estivesse ainda trabalhando. Eu era funcionária, mas não era funcionária efetiva, vamos dizer, né? Só depois que você termina é que você está literalmente dentro. Então, eu concordo que ele não deveria existir. Eu acho que se nós tivéssemos uma política que você vai acompanhando o acompanhamento do trabalho do profissional, isso seria muito mais viável e teria mais sentido do que esse período probatório. Eu acho que isso é fundamental, né, Juliana? Não é só a questão dos professores, mas para todos os servidores públicos, né? Isso a gente precisa ter, né? Uma avaliação contínua do trabalho, adequação, mesmo porque em um determinado momento pode ser que o trabalhador ele não esteja mais inserido naquela realidade, ele tem outras necessidades, né? E ele entra ali, parece que é para a vida inteira, ele tem que ficar, e às vezes a gente tem aí um adoecimento desse trabalhador, né? Nesse trabalho que ele não quer. Joyce, você quer falar um pouquinho sobre o Colabor? E aí, se você quiser fazer algum comentário. Pode ser, Priscila, pode ser. Fiquei também aqui, né, pensando sobre o que você falou dos serviços, né, de articulação. Eu acho que é uma via importante, né, a articulação de serviços no atendimento às pessoas, né, isso feito um atendimento de rede mesmo, né, que não só serviços psicológicos, mas toda a saúde, assistência social, todo mundo que puder, né, estar articulado dentro desses projetos, dos projetos terapêuticos singulares, esse tipo de coisa, é muito importante, né? E acho que o Colabor, a gente já fez algumas propostas até nesse sentido aqui na cidade. E assim, a gente identifica algumas coisas, né, que ficam faltando no serviço, né? Por exemplo, a ausência de um profissional da psicologia no Sereste, né? Então, como um centro de referência em saúde do trabalhador, sem um profissional de psicologia, sendo que os afastamentos, né, por problemas decorrentes de transtornos mentais são um terceiro
é a terceira maior causa de afastamento do trabalho, né? Então, é quase que inaceitável, né, que isso aconteça. Mas então, falando do Colabor, né, a gente era um grupo de estudos que surgiu lá na PUC Campinas, e que agora se mantém como um coletivo, né, como um coletivo de estudos e práticas em trabalho. Então, a maioria das pessoas são da psicologia, né, e, bom, são diversos campos de estudo e de atuação, né, tem pessoas discutindo gênero, como eu, tem pessoas que estão discutindo o trabalho uberizado, tem pessoas discutindo o trabalho docente, o trabalho nas indústrias, né? São diferentes campos de trabalho mesmo, né? Mas de uma mesma perspectiva teórica, né? Dentro da psicologia social do trabalho. Então, lá na nossa página, a gente posta indicações de leituras, vídeos, traz conteúdos mais informativos sobre dados, e trabalhando sempre por temáticas, né? Então, esse mês a gente também estava trabalhando sobre a temática de gênero, né? Mas já falando sobre docência, já falando sobre uberização, né? Vamos falar sobre economia solidária. Então, quem tiver interesse em acompanhar a página do coletivo, é só buscar como Coletivo Colabor. Muito legal o trabalho, viu, Joyce? Eu vou curtir lá e convido todo mundo a curtir. Eu acho que essa participação e é bem interessante, né? Vocês colocaram os diversos aspectos aí do trabalho. Parabéns aí pelo trabalho. Tem uma pergunta da Inalba. Vamos lá. Eu vou só localizar aqui a pergunta da Inalba. Juliana, percebemos no seu comentário a falta legal de uma proteção para vocês como funcionários públicos. Aqui na Bahia, nossa lei, nesse aspecto, garante uma proteção diferenciada. Na verdade, aqui foi uma colocação. O PETA fez uma colocação também aqui. Ontem, depois de uma pressão forte, o governo voltou atrás da privatização do SUS. O que vocês pensam a respeito da importância do SUS? Obrigada, PETA, aí pela colocação importante que você fez. A gente não poderia deixar de falar sobre essa tentativa, né, desse governo em fazer essa privatização. Obrigada, Inalba, aí pela pergunta. Vou deixar a Joyce ou a Juliana, quem quiser falar primeiro, falar um pouquinho sobre essa importância do SUS, né, esse ataque que a gente sofre diuturnamente contra esse nosso sistema, que é um direito nosso. Quer falar, Juliana? Pode falar. Eu ia até tentar entender um pouquinho mais da Inalba, porque ela faz a pergunta da proteção legal, né? Alguma coisa que está aparecendo ali que a Priscila escreveu para a gente. Eu não consegui entender como que ela disse que lá a lei é mais, que garante mais, que tem uma proteção diferenciada. Se ela pudesse colocar, eu fiquei até interessada em compreender um pouquinho mais, Inalba, se você puder contar para a gente. Agora, com relação à outra colocação, né, da defesa do SUS, ontem a gente estava até com palpitação, porque eu falei, gente, o que é aquilo? Né? A gente parece que está vivendo um pesadelo e a gente não consegue nem compreender de onde que estão tirando essas ideias tão surreais, né? Eu sou uma defensora do SUS, falo sempre muito a questão, inclusive, todo o meu acompanhamento oncológico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é uma instituição totalmente do SUS, né? E é o que eu falei, não é nenhuma opinião essa defesa, é uma obrigação, né? As pessoas são obrigadas a defender o SUS, ele é uma conquista e que a gente não pode perder, né? Então, acho que esse é meu ponto mais forte aí.
É isso mesmo, Juliana. Realmente você falou onde deu palpitação. A única coisa boa é que a gente, pelo menos eu não sei, no meio das. Eu vi bastante gente ali imediatamente reagindo, né? Já colocando, a gente foi colocando tema, né, de que defende o SUS, e eu acho que foi isso que fez aí ter voltado atrás desse decreto. Eu acho que essa pandemia, no momento de pandemia, como a gente está, com a importância que o SUS tem demonstrado gigante, né, eu acho que é uma audácia ele querer propor isso aí, é um enfrentamento mesmo, eu acho que parte desse enfrentamento a gente vai sair vitorioso. Você quer falar, Joyce, um pouquinho? Acho que só falar rapidamente, né? Eu concordo muito com a Juliana, né? Com você. O SUS é uma conquista, né? Ele não foi dado, né? E como boa parte das nossas conquistas em políticas públicas, a gente tem que estar defendendo o tempo todo, né? Mas agora a gente vê um sucateamento intencional, né? Dessa política que é tão importante, né? E é importante para todos, né? Eu acho que tem uma compreensão bastante errada de que o SUS é uma política para a pessoa que, né, de baixa renda ou para a pessoa pobre, né? Mas todo mundo usa o SUS, né? Então, eu acho que no momento que as pessoas compreenderem isso, compreenderem a importância do SUS, né, o que ele representa e a potência dele, né? Porque ele está muito sucateado, né? Acho que até mesmo nas críticas a gente precisa pontuar isso, né? Tem uma intencionalidade nesse sucateamento, né? Que é dar abertura a privatizações. Então a gente precisa atuar sempre fortemente, sim, em defesa do SUS, sempre, né? Entendendo que é uma política que serve a todos nós, né? Não só a uma classe específica. Aqui, Seinalba colocou alguma coisa, porque você tinha pedido, né? Marisilda colocou verdade, o SUS é uma conquista. A Gilda está parabenizando vocês, expositora. Obrigada, Gilda, também por elogiar aqui minha condição. Viva o SESF, na FARA, Escola Nacional dos Farmacêuticos. O Sampaio fez aqui uma fala também, dizendo que o povo tinha uma esperança, né? E de certa forma sofreu aí, não foi do jeito que a gente pensava, né? E aí ele coloca, então, que realmente a gente precisa, né, pensar numa forma de juntos, né, sem vaidade, que a gente precisa de liderança. É importante que nós estamos aí num processo democrático que vai acontecer daqui praticamente 15 dias, né, para que pense líderes que tenham caráter, né, e não só vaidade pessoais. Mas a Inalba colocou agora. Ela escreveu assim: Juliana, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, no capítulo referente ao adoecimento do trabalhador, tem um amparo sobre as doenças de alta complexidade, como, por exemplo, a não redução de salários, gratificações e a aposentadoria integral. Viva a Bahia, né? Eu amo a Bahia. Parabéns, Vinalba, aí para os baianos. Você quer comentar uma? Viva a Bahia mesmo, viu? Porque aqui, como eu disse e repito, é como se nós fôssemos ainda punidas, né, por conta de uma doença. Eu sempre falo, né? Ninguém, em nenhum momento, quer adoecer, né? Ninguém procura a doença. Então, quando você enfrenta algo que é uma doença grave, que é complexa, e você ainda se sente punida por ter ficado doente, é muito difícil, né? E no local onde você mais precisaria, você não tem esse acolhimento. E é tão interessante que a gente ainda sai invertida, porque a gente ainda agradece, né? Porque na minha história, como eu disse, uma porta se fechou, mas a outra ainda estava lá me esperando, né? E a gente agradece, mesmo com poucas condições, como eu tive, que eu voltei e no mesmo dia fui para a sala de aula, né? E eu lembro de situações, até uma mãe falou uma vez na porta: nossa, você é tão bonita, por que você corta esse cabelo tão curtinho? Não era o corte do meu cabelo porque eu desejei cortar, eu estava sem os cabelos porque o tratamento havia feito a queda dos meus cabelos, né? Então, eram tantas outras situações, um momento que talvez eu ainda não estivesse pronta para estar ali,
e você é posta diante de tudo, né? Então, assim, peguei todas as viroses, as gripes, porque a minha imunidade ainda não estava totalmente preparada para aquele ambiente, mas o que eu menos tive foi um amparo legal, né? Então, é viva a Bahia, literalmente, porque aqui a gente ainda está bem distante dessa realidade, uma pena. Vou falar mais, Juliana, complementando essa fala. Na verdade, você falou assim, ninguém escolhe ficar doente. O que a gente precisa e o que mostra, né, essa questão aí da Bahia, né, do próprio capítulo, né, esse reconhecimento, é reconhecer que o trabalho adoece. Eu acho que é isso que é difícil a gente ter o reconhecimento. Então, a gente fala, ter um câncer, isso é fruto de toda a situação. Gente, é o indivíduo que está vivendo, não é um organismo, uma célula simplesmente que resolveu. Isso faz parte e às vezes a gente não admite que o trabalho adoece. E é importante esse debate para isso. Até o nosso tema é esse, né? Mulher, trabalho e saúde. O trabalho adoece. Né? Não é só a saúde mental, começa às vezes na saúde mental, mas a gente começa a ter aí outros tipos de doença. Adoece sim, nós precisamos nos responsabilizar pelas pessoas, né? Principalmente quem está ali à frente, conduzindo todo esse processo de trabalho. Realmente a gente precisa reconhecer isso, que o trabalho adoece, a gente precisa reconhecer que a mulher é mais vulnerável nesse ponto. Precisamos reconhecer todas essas diferenças que a Joyce aí nos trouxe, né? A questão de como a mulher lidar nessa relação do trabalho, como isso vai refletir no adoecimento. Importante a gente voltar a discutir essa questão que você trouxe, né? Isso acontece às vezes com a mulher com o homem às vezes é muito mais forte, né? Porque ele não pode sair nem para ir para o médico, porque o homem não precisa de médico. Agora vai ter Novembro Azul, a gente fala sobre o assunto da questão do homem, mas a questão da mulher, ela cinge o medo de perder o emprego, né? O medo de se ausentar, ou seja, para o seu filho, para o seu autocuidado. Precisamos chamar essa discussão da carga horária de trabalho, da mulher que tem jornada tripla, né, quádrupla, e de categorias, e aí, Joyce, parabéns que você tem discutido as categorias lá no coletivo, isso precisa ser feita mesmo. Precisamos do reconhecimento, né? Aí Sampaio, como o Sampaio falou, nós precisamos nos unir, precisamos do reconhecimento que a gente pode coletivamente mudar essa situação. Eu acho que a gente já pode indo para nossas considerações finais, que né, nós estamos quase com 1h20 de live, o papo está excelente, está muito bom. Isso só mostra para a gente quanto que a gente tem ainda para conversar e falar, porque a gente precisa falar, né, Joyce? Eu vou deixar para a Joyce fazer essas considerações finais, Joyce, e depois a Juliana. Pode falar você. Priscila, eu agradeço muito, né? Reitero o meu agradecimento pelo espaço, né? Pela promoção do evento. Como você falou, esses espaços são extremamente importantes, né? Essas discussões precisam ser feitas. A gente precisa reconhecer que o trabalho adoece, o trabalho ou intensifica, né, os adoecimentos, porque o trabalho, né, a gente fala lá no coletivo, né, que se você tiver sorte, você vai trabalhar pelo menos 1/3 da sua vida adulta. Né? As pessoas trabalham no mínimo 8 horas por dia. E se você tiver sorte, porque pode ser que seja muito mais. Então, não tem como desconsiderar essa dimensão na vida das pessoas, né? Ele é determinante, ele organiza a vida. Então, eu acho que são espaços muito importantes mesmo. Então, agradeço pelo convite, né? Eu fico à disposição, acho que todo mundo do coletivo, né? Eu posso falar isso por eles, acho que a gente tem feito algumas parcerias que são legais. E é isso, agradeço também a todo mundo que acompanhou essa conversa, que foi muito boa mesmo. Obrigada, Joyce. Juliana, vou deixar você fazer as considerações finais. Eu venho só agradecer, né, o convite, esse espaço. Eu penso e tenho comigo que por onde eu puder caminhar e que a minha história de vida, né, esse meu compartilhamento do que eu vivi, servir para que outras pessoas possam encontrar força para enfrentar um diagnóstico de uma doença grave, que consiga reconhecer, né, os sinais do próprio corpo, que consiga encarar esse medo que eu também tive um dia de sair do serviço para fazer um exame, né?
que o que eu é o que eu desejo, né? Então, assim, que a minha história sirva para que outras mulheres se fortaleçam, né? E que a gente comece a compreender essa relação que hoje a live veio trazer, né? Que é a relação do trabalho, da mulher e da saúde. O quanto interligado isso é, e a gente precisa desse reconhecimento. Então, é gratidão pelo convite, pelo espaço, por todos que acompanharam esse bate-papo. E, de fato, ele estava tão gostoso que a gente não viu nem a hora passando, né? Então, significa que ele estava bom mesmo. Então, agradeço e uma ótima noite a todos. Realmente, obrigada, Juliana. E obrigada, Joyce, pela participação. Juliana, gratidão mesmo. Gente, gratidão aí por vocês estarem participando, né? Eu acho que as intervenções foram muito importantes. Estamos reforçando aqui o quanto o SUS é importante. Precisamos aumentar o financiamento, precisamos acabar com essa PEC, né? Nós precisamos fazer as pessoas que estão hoje no poder entender que, como a Gilda colocou ali, o SUS é nosso, uma conquista nossa, e nós não vamos, né, abrir mão de tudo isso. Eu queria imensamente agradecer o SES novamente por ter me convidado, deixado eu ser moderadora, né? Eu já adoro falar mesmo, adoro um bom debate, mas gratidão por confiar a mim aí. E eu não posso deixar de falar, queria mandar um abraço para todos aí da Finafar, também da escola, para todos que ficaram com a gente até agora. Um abraço para quem vai assistir depois, porque vai estar disponível. Aproveita, compartilha, pessoal, vocês compartilharem aí. Peço aí para a Joyce, para a Juliana também compartilhar para a página de vocês, para a gente ter bastante visualização, porque como diz, né, é o lema do SES, eu não sei se vocês conhecem o lema do SES, é assim, né, que a formação não pode parar, porque quem se forma, transforma. É isso que nós acreditamos e é isso que nós vamos continuar lutando, né, sempre porque é a formação que vai nos dar a consciência, trazer a consciência e juntos nós vamos vencer e passar por tudo isso. Então, deixo o meu abraço, tá? Para todos e todas. Boa noite a todos e até o próximo debate. Beijos, beijo, Juliana. Beijo, Joyce. Boa noite.